Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai trabalhar com o conteúdo dos principais morfemas. Então a gente vai trabalhar com gramática na aula de hoje. A gente vai começar com a estrutura e processos de formação das palavras. A gente vai dar ênfase aqui aos morfemas, exclusivamente a prefixos, sufixos e radicais. As palavras da língua portuguesa são formadas a partir da junção de elementos significativos, morfemas, a um significado básico, elemento comum a palavras da mesma família. São 3 os elementos: o radical, base a partir da qual se forma uma palavra, o prefixo, elemento colocado à frente do radical, e o sufixo, elemento colocado depois do radical. Nós temos aqui exemplos de alguns morfemas. Morfemas são as unidades mínimas de caráter significativo, capazes de se articularem para constituir a palavra. Vamos reparar agora uma dessas unidades mórficas, que são descartáveis. Aqui nós temos vários exemplos. Por exemplo, a palavra noiva. Elas estão aí divididas, em unidades mórficas. Então, aí estão alguns exemplos como noivinha, noivado. E são constituídas no radical, e uma vogal temática, ou um complemento, ou uma desinência, que a gente vai ver mais à frente. O radical, ele indica o significado básico do significado da palavra, ou seja, ele é o elemento comum a palavras da mesma família, e a partir dele podem se formar novas palavras. Nós temos aqui o exemplo da palavra animal. A gente pode acrescentar o Z mais um inho, que dá animalzinho. Assim como a palavra gato, a gente pode colocar o radical gat mais a vogal temática O, que dá gato, mas também a gente pode acrescentar outras desinências. A partir de um radical, formam-se várias palavras. O conjunto de palavras formadas a partir de um radical são chamadas palavras cognatas ou famílias etimológicas. Nós temos aqui a palavra pedra, pedreiro e pedrinha, que são derivadas da mesma palavra. Então, aqui na questão do radical, nós estamos vendo as unidades, das palavras, de como elas são constituídas. Aqui nós temos os afixos, que são morfemas que se juntam ao radical para modificar seu sentido básico. Eles podem ser derivacionais e gramaticais. Como, por exemplo, nós temos afixos derivacionais, que formam novas palavras, prefixos colocados antes do radical e os sufixos colocados depois do radical. Exemplo, nós temos aqui a palavra infelizmente. In quer dizer prefixo de negação, feliz é o radical da palavra e mente é o sufixo, é o modo como a palavra se encontra. Ok? Temos aqui as desinências, São morfemas acrescentados ao radical para assimilar flexões gramaticais. Nós temos os afixos gramaticais, que são colocados depois do radical, e eles podem ser nominais ou verbais. E temos as desinências, que elas também podem ser
verbais, de gêneros e de nomes. E as desinências verbal, que mostram o modo e o tempo, né? A desinência de modo temporal, o número e a pessoa de desinência e número pessoa, que são dos verbos. Aqui nós temos a vogal temática, vogal que une o radical dos verbos às desinências e indica a conjugação a que esses verbos pertencem. São vogais temáticas, indicando a conjugação. Nós temos o exemplo aqui da palavra cantamos, do verbo cantar, né? Indicando a segunda conjugação, como nós temos o exemplo do verbo vendemos. Indicando a terceira conjugação, a gente tem como exemplo o verbo partimos. Temos também o tema, né? E o tema é a soma do radical mais a vogal temática. A gente viu isso lá no início, né? Nós temos exemplo aqui, cante mais i, né? Que é a vogal temática, que a gente forma a palavra cante ou canto, né? Dependendo da vogal temática. E cantemos, né? Nós temos aqui mos, que é a desinência, pessoa e número. Vogais e consoantes de ligação não fazem parte do tema, nem da desinência ou do sufixo. Desprovidos de significação, isto, visto não serem morfemas, sua finalidade é facilitar a pronúncia das palavras. Exemplo, auriverde, cafezal. Antes da gente iniciar a explicação das nossas questões referente ao conteúdo, eu vou resumir aqui um pouco do que a gente viu hoje. Então, nós vimos sobre os prefixos, né, que são elementos usados na formação de palavras pelo processo de derivação. Os prefixos, eles são morfemas que se colocam antes dos radicais, basicamente, a fim de modificar-lhes o sentido e raramente produzem mudanças na classe gramatical da palavra primitiva. Nós temos os sufixos, que vimos também. Sufixo é um afixo que se adiciona ao final de um morfema ou palavra, opõe-se ao prefixo. Então, o sufixo é o responsável pela criação de outras palavras, que são chamadas palavras derivadas. Vimos também o radical, que é a estrutura básica da palavra, a parte que contém o significado. E vimos a questão dos elementos mórficos, né? Pode-se identificar o significado de algumas palavras através de seus elementos estruturadores. Assim, o conhecimento de palavras cognatas auxilia não só na delimitação dos elementos mórficos, mas também na descoberta do significado de um vocábulo desconhecido. Então, agora é a hora da nossa atividade. Essa atividade que eu coloquei aqui são 4 questões. Vocês irão resolver a partir do formulário, né, que eu produzi para vocês. Então, eu coloquei aqui para a gente fazer uma pequena análise, mas que vocês poderão responder lá no formulário com mais facilidade. Então, a primeira questão: o vocábulo ostentando apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Então, a gente viu o que é prefixo, o que é radical, o que é vogal temática e o que é desinência. Então, essa questão, ela não é muito difícil, ela é uma questão fácil, né? Basta que você preste atenção na videoaula, que você irá resolver com muita facilidade. A segunda, com relação à estrutura das palavras da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta. Então, é com relação à estrutura da palavra. Tem uma aí que não está correta, então você vai analisar e não vai marcar ela, tá certo? A terceira, assinale a alternativa
que corresponda ao elemento que contém o significado básico da palavra. Então, qual é o que tem o significado básico da palavra, né? Vocês vão analisar direitinho e responder. Marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos destacados nas palavras. Então, aí está dizendo que planejam, o M é o que? A desinência número pessoal. Vejo, o O é desinência modo temporal. Bonita, o A é desinência de gênero. Embelezar, em é prefixo. E lealdade, idade é prefixo. Então, vocês vão analisar direitinho e responder. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Pode estar me chamando no PV, tá bom? E me manda mensagens que dará tudo certo. Então, ótima semana a todos e até a semana que vem.